E aí, pessoal, beleza? Ó, nossa segunda aula da playlist de embriologia na lousa, tá? Agora a gente vai estudar os tipos de ovos. Bom, na primeira aula eu mostrei para vocês que os gametas vão se unir, tá? Processo de fecundação, e vão dar origem à primeira célula, ok? Nós estudamos a anatomia de cada gameta e vimos as diferenças. Aí eu usei gametas mamíferos para vocês verem as diferenças e as coisas que vocês devem se atentar na hora de resolver os exercícios. Agora vamos entender primeiro essa palavra, ovo, tá? Bom, gente, ovo é o nome que a embriologia dá para a primeira célula de um novo ser. Ovo é a mesma coisa de quê, galera? É o zigoto, tudo bem? Então, você pode falar zigoto, você pode falar ovozigoto ou simplesmente ovo. Bom, primeiro passo é você entender, tá? Como diferenciar os tipos de ovos. Tem aqui a aula, ó, tipos de ovos. Existem 4 tipos diferentes de ovos. E o que a gente vai usar para diferenciá-los? A gente vai usar o formato deles, tá? A gente vai usar também a quantidade de gema que existe dentro deles. Gema é a matéria nutritiva que vai garantir o desenvolvimento do embrião, tá? Na embriologia a gente chama gema de vitelo. E a gente também vai ver a distribuição dessa gema dentro do ovo, dentro do citoplasma do ovo. Lembrando que o ovo é uma célula, ok? É a primeira célula de uma forma de vida. Bom, existem 4 tipos de ovos. Vamos começar pelos nomes para ficar mais fácil vocês entenderem. O primeiro nome é o oligolécito. Como é que é uma parte da palavra que se repete com frequência? Ó, lécito. Ou isolécito, tá? Beleza? Segundo tipo de ovo, ó, mesolécito. De novo, a parte lécito se repete. Ou heterolécito. Terceiro tipo de ovo, megalécito. Veja que o lécito se repete de novo. Ou telolécito, ok? Os prefixos que mudam. Centrolécito é o quarto e último tipo de ovo. Belezinha? O que significa esse lécito? Esse lécito significa gema ou o que, pessoal? Vitelo, tá? Gema ou vitelo. Agora vai ficar mais fácil de entender, ó. O ovo oligolécito é um ovo que apresenta pouca quantidade de vitelo ou gema, tá? E como essa gema está distribuída de forma mais ou menos uniforme dentro do citoplasma do ovo, a gente pode também chamá-lo de ovo isolécito, tudo bem? É um ovo pequeno, esférico e com uma quantidade bem baixa de vitelo distribuída de forma uniforme no seu citoplasma. Gente, esse é o nosso ovo, tá? O ovo oligolécito é o ovo dos mamíferos que produzem placenta. Mamíferos que têm o seu desenvolvimento embrionário mediado ou auxiliado por uma placenta. Aliás, olha só, você está vendo que eu deixei uns espaços aqui no meu quadro? O que vocês acham de a gente colocar os nomes de alguns grupos animais que apresentam esses ovos? Pode ser? Aqui você já viu que nós temos os mamíferos placentários. Os mamíferos placentários são exemplos de grupo animal que apresenta esse tipo de ovo aí, ovo com pouco vitelo, tá bom? Na espécie humana, gente, esse ovo aqui, isolécito, ele é conhecido como ovo alécito também, tá? Então você pode encontrar 3 nomes para esse ovo: oligolécito, isolécito ou alécito quando se trata da espécie humana. Bom, além dos mamíferos placentários, existe outro grupo animal que tem esse tipo de ovo? Os poríferos, lembra disso? Poríferos ou esponjas. Os quinidários, que são aqueles animais que têm uma superfície corporal perigosa, que queimam. E o grupo das estrelas do mar, os equinodermos. Esses são alguns exemplos, tá? Tá vendo que eu pus reticência? Se você lembrar de mais algum exemplo aí na sua casa, você pode acrescentar no seu material de estudo, ok? Agora, olha aqui embaixo, pessoal, ovo mesolécito. Observa aqui para você ver o aspecto do ovo. Vou tipo desenhar pequeno para caber aqui na minha lousa. É um ovo esférico que tem uma quantidade maior de vitelo do que o ovo anterior. Esse vitelo, pessoal, ele está regionalizado, ele ocupa uma região do ovo, ele não ocupa todo o ovo, então ele não tem uma distribuição uniforme. Ele tem uma distribuição regionalizada, tá? A região do ovo que tem vitelo, essa região aqui mais inferior, a gente chama essa região aqui na biologia de polo vegetal. Ok? Por que polo vegetal? Porque a célula vai funcionar devagar ali naquela região. As organelas ali naquela região não vão funcionar muito bem porque aquela região está cheia de vitelo. O vitelo atrapalha o funcionamento, a célula funciona mais devagar naquela região. Já em contrapartida, lá em cima, onde está a bolinha preta, o núcleo, a célula funciona a todo vapor, tá? O metabolismo é alto, as organelas ficam ali funcionando a pleno vapor. E aí a biologia chama essa região aqui de polo animal. Legal, né, pessoal? Como esse ovo é um ovo que tem regiões diferentes, ele ficou conhecido como heterolécito.
lécito, tá? Hétero vem de quê? Diferente. Galera, esse ovo aí, como ele já tem uma quantidade legal de vitelo, ele sustenta o desenvolvimento embrionário até certo nível sem auxílio, tá? Esse ovo aí, muito provavelmente, ele vai dar origem a larvas. Vocês lembram o que são isso? Larvas são estágios de vida de um animal em que o animal tem que se alimentar de alguma forma, sobreviver por conta própria e sofrer uma transformação que a gente chama de metamorfose. Então, esse tipo de ovo aí vai formar larvas. Agora, vamos lembrar quais são os grupos animais que formam larvas durante o seu desenvolvimento? Para quem não lembra, olha só, os anfíbios, os sapos, lembra? A larva do sapo, todo mundo conhece, o girino. Além dos anfíbios, peixes, vamos colocar aqui, ó, peixes, tá? Só que existem dois grupos de peixes. Quando vocês estudam zoologia, vocês devem lembrar que existe o grupo de peixes com estrutura óssea e o grupo de peixes com estrutura cartilaginosas. O peixe que tem estrutura óssea é um peixe que monta larvas, tá? A larva do peixe ósseo, inclusive, tem nome, é o alevinho. Então, vou colocar aqui, ó, peixe ósseo. Além do peixe ósseo, o que mais que a gente pode colocar aqui que possui larva? Alguns vermes. Alguns o quê? Vermes. São animais invertebrados, tá? Temos três grupos diferentes de vermes. Vermes achatados, vermes cilíndricos e os vermes anelados, né, os anelídeos. E, para completar essa lista aqui, que não pode ser muito extensa, porque não cabe no quadro, alguns moluscos. Alguns moluscos. São os animais de corpo mole, ok? São animais que me fascinam muito, tá? Então, vamos mais uma vez. Ovo mesolécito tem uma quantidade média de vitelo, e esse vitelo está regionalizado no polo vegetal. Como o ovo tem regiões distintas, ele ficou conhecido também como ovo heterolécito, ok? Principal representante dos anfíbios. Agora olha aqui embaixo, ó, megalécito. Olha só, é um ovo grande, abarrotado de vitelo. Veja que o citoplasma do ovo está completamente ocupado por gema. Esse é o ovo que a gente consome, galera. É o ovo de galinha, tá? Então temos como exemplo aqui já aves. Outro tipo de grupo animal que apresenta esse ovo são os répteis. Animais como serpentes, lagartos, quelônios, os crocodilianos, olha aqui minha tatuagem de crocodilo, os crocodilianos produzem esse tipo de ovo aqui. Além disso, pessoal, esse ovo aqui é um ovo que vai dar origem a um animal completo durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, esse ovo aqui não vai formar larvas, vai formar um animal pronto, um juvenil pronto, tá? Então, a gente tem que lembrar de grupos que formam um animal pronto que não tem auxílio de placenta. Um grupo que é bem importante a gente ressaltar é o segundo grupo de peixe. Então, vou colocar aqui, ó, peixe, tá? E esse grupo de peixes que forma um animal completo, não passa por estágio de larva, é o peixe cartilaginoso. Peixes cartilaginosos, por exemplo, tubarões e arraias, tá? Existem outros exemplos, como, por exemplo, os cefalópodes, lembra disso? Ô professor, quem são os cefalópodes? Cefalópodes são aqueles moluscos que têm uma cabeça bem desenvolvida e tentáculos. Lulas e polvos, tá? Lulas e polvos apresentam esse tipo de ovo aí, porque eles não passam por desenvolvimento de larva, tá? Beleza até aqui? É o ovo que a gente consome na nossa alimentação, ó, ovo de ave, ovo de galinha, tá? E o último ovo, ele é inconfundível. É um ovo que tem um formato elíptico, tá vendo? Parece um olho de gato, tá? E apresenta lá no centro o núcleo, e ao redor do núcleo tem uma massa de vitelo distribuída ao redor dele. É o ovo centrolécito, tá? Esse ovo aí, pessoal, você só vai encontrar em um grupo de animais, tá? O grupo dos artrópodes. Animais como escorpiões, baratas, insetos de uma forma geral, aracnídeos, ok? Então, você encontra esse ovo no grupo dos artrópodes. São animais muito legais, nós vamos estudar isso também, tá? Beleza, agora, o que tem que acontecer, professor, para um ovo virar um embrião e o embrião sofrer as modificações para se transformar num bicho? Vamos lá. O ovo tem que se dividir, tá? Então os ovos têm que sofrer divisões. As divisões que acontecem aqui são divisões conhecidas como mitoses, tá? Representadas pela letra E com um ponto de exclamação, lembra? Ok? Na embriologia a gente não usa o termo mitose, a gente usa o termo segmentação ou clivagem. Então o E aqui vai significar o quê, pessoal? Segmentação ou clivagem. Antes de eu começar a explicar para vocês como funciona isso aí, tem uma coisa em mente.
A quantidade e a distribuição da gema dentro do ovo vai interferir nessas divisões celulares. Vocês vão perceber que alguns ovos se dividem por completo muito rapidamente, porque tem pouco vitelo. Já outros ovos se dividem de forma vagarosa, porque tem muito vitelo. Ou mesmo só uma parte do ovo se divide para formar um embriãozinho, enquanto o outro não se divide. E é isso que a gente tem que aprender agora, tá? Ó, se você prestar atenção no meu desenho, aqui embaixo as divisões já aconteceram, eu já desenhei para vocês. Agora aqui em cima, ó, o ovo isoléstrico, que é o nosso ovo, eu não desenhei as divisões para vocês verem como isso acontece. Vamos lá junto? Então vamos lá. Vamos imaginar que esse ovo aqui vai iniciar o processo de divisão. Como é que a gente chama as divisões na embriologia? Segmentação ou clivagem. Então, uma célula dá origem a duas. Ficou feio pra caramba, peraí. Uma célula dá origem a duas. Como assim, professor? Como assim dá origem a duas? Lembra que as divisões celulares são progressões, né? Multiplicação por 2, ok? Então, uma célula forma quantas? Duas. Duas vão formar o quê? 4. Olha lá. Lembra que é uma multiplicação por 2, para ficar fácil vocês entenderem, tá? Então, duas vão formar o quê? 4. Beleza. Essas células que estão sendo produzidas aí são células embriológicas, células embrionárias. Elas são chamadas de blastômeros. Como é que é o nome dessas células aí? Blastômeros. Os blastômeros são células tronco, viu, pessoal? São células que a gente pode usar para produzir outros tipos celulares especializados, tá? Mas a gente vai ver isso numa outra aula, beleza? Então vamos lá, uma célula formou quantas? Duas. Então, aconteceu aqui a primeira clivagem. Depois, duas formaram quantas? 4. Beleza? Se eu adiantar a cena, se eu adiantar para muitas clivagens, vamos lá. Vou adiantar aqui para muitas clivagens. Então, aconteceu muitas clivagens. Você vai ver isso aqui, ó. Ó. Você vai ver um emaranhado de células. Células bem pequenininhas. Se você prestar atenção, olha, eu tentei manter aqui o esquadro. Esse conjuntão de células apresenta o mesmo tamanho ou volume do ovo inicial. Porque as divisões acontecem tão rápido que não dá tempo das células crescerem. Ok? Isso aí que você está vendo já é um embrião. Inclusive a embriologia chama esse embrião aqui de mórula. Porque quando você olha ele superficialmente, ele lembra muito aquela frutinha chamada de amora. É aquela frutinha que mancha a roupa da gente. Beleza? Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Cada processo de segmentação tem um nome, tem uma classificação para isso. E isso cai muito exercício. Vamos pegar o primeiro exemplo que eu fiz aqui para vocês. Ó, uma célula formou duas, duas formaram 4 e muitas células foram produzidas. Como é que é o nome dessas células? Blastômeros. Se vocês prestarem atenção, as células, eu tentei desenhar elas mais ou menos com o mesmo tamanho. Isso significa que elas apresentam a mesma dimensão, tá? Nesse caso, a gente vai dizer que houve uma segmentação total do ovo, porque o ovo todo se dividiu. E as células formadas têm o mesmo tamanho. Então a gente vai chamar essa segmentação de segmentação total igual. Ok? Vamos escrever apertadinho o máximo que der. Então essa segmentação aqui a gente vai chamar ela de total igual. Como é que é o nome dessa segmentação? Total igual. Total porque o ovo todo se dividiu. E igual porque as células formadas, como é que é o nome delas? Blastômeros, apresentam a mesma dimensão, o mesmo tamanho, beleza? Agora as outras eu já desenhei para a gente ganhar velocidade, tá? Vamos para o segundo tipo de ovo. Como é que é o nome do segundo tipo de ovo? Mesolécito ou heterolécito. Bom, como esse ovo tem regiões distintas, polo animal e polo vegetal, vocês vão perceber o seguinte, ele todo vai se dividir, olha só, uma célula formou quantas? Puf, duas. Duas células vão formar quantas? Puf, 4. Como é que é o nome dessas células? Blastômeros. Mas se você prestar atenção, já dá para ver aqui que existe uma diferença de tamanho, ó. Os blastômeros que estão acima são menores e os blastômeros que estão abaixo são maiores. Isso porque há uma interferência na velocidade das divisões por causa do vitelo. Vocês vão perceber o seguinte, ao final desse processo, que aqui em cima a gente vai formar células bem pequenininhas. O que seria aqui em cima, pessoal? A região que corresponde ao polo o quê? Animal. E aqui embaixo, ó, a gente vai formar células maiores, com mais vitelo, que corresponde ao polo o quê? Vegetal. Então, mais uma vez, o ovo todo se dividiu. Como é que a gente vai chamar isso? Segmentação total. Mas como formou células com tamanhos diferentes, como é que é o nome das células? Blastômeros. A gente vai chamar essa segmentação de total desigual. Vamos escrever ele apertadinho, o máximo que der. Total
desigual. Total o quê? Desigual. Agora olha só, pessoal, para você que está se preparando há muito tempo aí, tá? Esperando os processos seletivos chegarem, aquele vestibular, aquele Enem caprichado, preste atenção. As células menores são chamadas de blastômeros pequenos ou micrômeros. Como é que é o nome delas? Micrômeros. Ok? Micrômeros são blastômeros pequenos. Já as células maiores, com mais vitelo no seu interior, nós vamos chamar de macrômeros, são blastômeros maiores. Então, macrômeros. Ok? Se você tiver com dúvida, para a aula, dá uma ampliada na tela, pega os detalhes, tenta assistir essa aula com o celular em visão panorâmica para ficar mais fácil para vocês entenderem. Ok? Vamos para outro ovo. O outro ovo é conhecido como megalécito. É o ovo que a gente consome, o ovo de ave, tá? Como é um ovo que está abarrotado de vitelo, olha só o que acontece. As divisões acontecem só aqui nessa tampinha, nesse pedacinho aqui do ovo, onde está o núcleo. Para você entender isso melhor, eu ampliei para você só essa regiãozinha aqui de cima. Olha aqui, em evidência. Veja aqui que o espaço é bem reduzido. Aqui embaixo é só massa de vitelo, é só gema. Então aqui nessa região a célula vai se dividir. Agora mudou, pessoal. Ao invés do ovo todo se dividir, só um pedaço dele se divide. Beleza? E olha só o que está acontecendo. Esse pedaço vai se dividir, montando aqui uma massa de células. Essa massa de célula, quando ela é vista por cima, ela lembra muito um disquinho. Ela ficou conhecida na embriologia como disco germinativo. Disco germinativo. Ok? E por causa disso, a gente dá o nome desse processo de segmentação parcial. Por que parcial, gente? Porque agora não é mais o ovo todo que se divide, é só um pedaço dele. Nesse caso, só a tampinha aqui onde está o núcleo. Parcial discoide ou discoidal, tá? Discoide ou discoidal. Esse é o tipo de segmentação que sofre um ovo com muito vitelo. Como é que é o nome do ovo com muito vitelo? Telolécito ou megalécito. Ok? Agora vamos para o último. O último é um pouquinho mais chato de entender, mas vocês conseguem. Dá uma olhada aqui. Como é que é o nome desse ovo? Centrolécito. É um ovo inconfundível, tem uma forma elíptica e lá no centro você vai encontrar uma massa de vitelo. Tá? Quero que vocês prestem atenção nesse pontinho preto aqui. Esse pontinho preto representa o núcleo. Vou até puxar aqui para fora. O que esse pontinho preto representa? O núcleo. Beleza? Pessoal, o núcleo e apenas o núcleo vai se dividir, formando aqui vários pontinhos pretos. Esses vários pontinhos pretos aqui são novos núcleos. Beleza? Dá uma paradinha, respira. Se só o núcleo se dividiu, então quer dizer que não foi o ovo todo, foi um pedaço dele. Então a gente vai chamar essa divisão de quê? Parcial. Ok? Muito bem. Agora presta bastante atenção. Vocês estão vendo que os núcleos novos ficaram aqui dentro da massa amarela, massa de vitelo? O que vai acontecer? Se você olhar aqui a superfície do ovo, ó, o espaço em branco é um espaço vazio. Quer dizer que tem citoplasma ali livre. Dá para o núcleo se posicionar ali. E é isso que vai acontecer. Cada pontinho preto desse aqui vai se posicionar aqui na superfície, montando células. Como é que é o nome das células? Blastômeros. Então, vão ficar aqui na superfície os núcleos formando novas células. E o vitelo vai ficar confinado aqui no centro. Ó, isso aqui que você está vendo já é um embrião de um artrópode. Pode ser até um embrião de uma barata, um bicho nojento. Então, vamos lá. Como é que eu vou dar nome para essas células aqui que foram formadas na superfície? Essas células vão ser chamadas de blastômeros. Superficiais. Blastômeros superficiais porque foram blastômeros formados na superfície do ovo, ok? De novo, pessoal, o ovo todo se dividiu ou uma parte dele? Só uma parte, um núcleo. O núcleo forma vários núcleos por divisões e os núcleos vão se posicionar na superfície do ovo formando células chamadas de blastômeros superficiais. Por esse motivo, a gente vai chamar essa segmentação, esse tipo de segmentação parcial, superficial. É o nome que a gente dá para a segmentação de ovos conhecidos como ovos o quê? Centrolécitos. Ok? Bora lá para a revisão rapidinho para a gente encerrar. Ovo, pessoal, é o nome que a embriologia dá para a primeira célula formada chamada de zigoto, tá? Bom, existem 4 tipos de ovos. Ovos com pouco vitelo, oligolécito. Ovos com uma quantidade razoável de vitelo, mesolécito. Ovos com uma quantidade extravagante de vitelo, megalécito. E ovos com formato elíptico com vitelo localizado no centro, chamado de ovos
centrolestos. O que é vitelo? Vitelo é gema, é a matéria nutritiva que vai sustentar o desenvolvimento do embrião, tá? Cada ovo tem um tipo de divisão. O que é divisão? São as mitoses que acontecem durante o desenvolvimento embrionário. Essas divisões são chamadas de segmentações ou clivagens, tá? Os ovos oligolestos, eles têm uma segmentação total igual. Os ovos, conhecidos como mesolestos, têm uma segmentação total desigual. Os ovos que têm uma quantidade exuberante de vitelo, os ovos megalestos, apresentam uma segmentação parcial, discoidal ou discoide. Já os ovos centrolestos têm uma divisão conhecida como parcial superficial. Agora vem a parte mais delicada, tá? O nome total é muitas vezes chamado de holoblástica. Já o nome parcial é chamado de meroblástica. Então você pode falar total ou holoblástica, ou você pode falar parcial ou meroblástica. O nome meroblástico e holoblástico aparecem mais em exercícios, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bacana, muita informação. Vou tirar uma foto desse quadro e mandar para vocês e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau!